Com a chegada da década de 1960, a Guerra Fria fica mais complicada e a pior crise daquele momento finalmente acontece. A bipolaridade da Guerra Fria finalmente vai acabar, com mais de dois lados agora surgindo no contexto do cenário internacional. A Revolução Cubana, em pleno estômago dos Estados Unidos, no Caribe, irá causar uma crise sem precedentes na Guerra Fria. No vídeo de hoje, vamos falar do quarto episódio da Geopolítica na Guerra Fria. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e espalhar ele para todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. O seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica, história, segurança e crime organizado para vocês. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. – 13 de fevereiro de 1960. Os franceses testam o seu primeiro dispositivo nuclear. Isto se deve diretamente ao fiasco nas operações durante a crise de Suez, onde franceses, ingleses e israelenses ficaram encurralados pela União Soviética e relativamente isolados pelos Estados Unidos. Ficando claro para os franceses de que ou a França começa a elaborar uma estratégia de defesa por conta própria para defender os seus interesses, ou ela será relegada de vez para a posição de nação de segunda categoria. E parte desses planos envolvem não só desenvolver operações militares no exterior por conta própria, sem precisar dos Estados Unidos, como também o desenvolvimento de armas nucleares e o estabelecimento de uma geopolítica agressiva que resgate o orgulho e o prestígio do Império Francês. Na lógica de Charles de Gaulle, o ditador francês, a França, longe de estar em decadência, na verdade é uma superpotência capaz de falar de igual para igual com Estados Unidos, União Soviética, China ou qualquer outra nação. E para demonstrar isso, os franceses engajarão uma política assertiva para o resto do mundo, rachando até mesmo a sua relação com seus aliados da OTAN. Já a Inglaterra irá adotar uma estratégia alternativa. A Inglaterra reconhece não ser mais uma potência global, mas enxerga que, por sua vez, pode garantir a manutenção dos seus interesses se conseguir vincular os seus interesses aos dos Estados Unidos na parte militar e na parte econômica, vinculando de forma mais forte os seus objetivos com os das suas antigas colônias da Commonwealth. Ou seja, enquanto a França irá tentar manter o império através da força, os ingleses vincularão a defesa do seu império aos interesses dos Estados Unidos, enquanto ficam livres para que seus bancos formem um grande império financeiro amarrado com elites estrangeiras e com governos na África e na Ásia. Essa tentativa francesa irá complicar mais a Guerra Fria, que já vinha tensa e hostil, especialmente quando, em maio de 1960, o avião norte-americano de espionagem U-2, partindo do Paquistão, é derrubado na União Soviética. Este abate demonstra que os novos dispositivos de mísseis terra-ar agora irão tumultuar as operações de espionagem aérea e é um enorme embaraço para o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que foi praticamente humilhado em público pelo evento. Afinal, havia mentido para o Senado e para o público americano sobre a veracidade do uso desse avião, bem como sobre a sua missão e o seu destino. Para piorar, ao final de 1960, Cuba declara alinhamento com a União Soviética. Esse alinhamento cubano não deve ser interpretado apenas como um desafio aos Estados Unidos, mas sim um golpe potencialmente letal contra a geopolítica dos Estados Unidos. Considerando o núcleo geopolítico na bacia do Mississippi, Golfo do México, Caribe e Panamá, a presença de uma força anti-americana na maior ilha caribenha de frente à Península da Flórida, Golfo do México e próximo do Canal do Panamá, poderia, em caso de conflito, atingir em cheio a capacidade logística interna e externa dos Estados Unidos, dificultando o acesso interno do país no seu meio oeste e centro-norte, bem como tirando a habilidade bioceânica rápida através do Panamá. Para os Estados Unidos, a sua orientação geoestratégica poderia ser colocada em risco com isso.
Assim, em abril de 1961, a CIA reúne os remanescentes do exército cubano que estavam exilados no exterior e que ainda são leais ao antigo ditador Fulgêncio Batista e mercenários para desembarcar em Cuba, derrubar o governo de Fidel e recolocar o território cubano na esfera de influência dos Estados Unidos. A operação na Baía dos Porcos, porém, é um fracasso. A maior parte dos combatentes são ou mortos ou capturados pelas forças revolucionárias cubanas, que agora não só possuem o status de terem rechaçado os contra-revolucionários, mas também de terem vencido o todo-poderoso Estados Unidos, além de ainda conseguirem reunir um maciço apoio popular, principalmente entre os poucos setores que ainda haviam de oposição. De acordo com a CIA, o fracasso se deu por 9 motivos. Primeiro, a CIA excedeu as suas capacidades no desenvolvimento do projeto, desde o apoio à guerrilha até a ação armada aberta, sem qualquer negação plausível. 2. A CIA falhou em avaliar os riscos de forma realista. 3. Não houve envolvimento suficiente dos líderes exilados. 4. Não conseguiram organizar suficientemente a resistência anti-Castro em Cuba. 5. A CIA falhou em coletar e analisar as informações sobre as forças cubanas. 6. Houve má gestão interna de comunicação e pessoal. 7. O emprego de pessoal qualificado foi insuficiente. 8. Não havia pessoal que falava espanhol em números suficientes nas instalações de treinamento e recursos materiais de antes da operação. E 9. Faltaram planos de contingência caso a operação não saísse como o esperado. Este é um pesado golpe na imagem norte-americana, mas longe de ser o único, pois a situação piora também na Europa, com a Berlim Oriental sendo fechada e o seu famoso muro tendo a sua construção iniciada para impedir que alemães da parte leste da cidade, ocupada pelas forças soviéticas, continuassem fugindo para a parte ocidental da cidade, ocupada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França. Mas no bloco socialista as coisas também não parecem estar nada boas. Em outubro de 1961, Nikita Khrushchev, o premier soviético, critica abertamente a Albânia por ainda seguir o modelo stalinista de socialismo, uma vez que agora a União Soviética pós-Stalin havia iniciado uma série de reformas contra o legado de Stalin, considerando ele agora excessivamente utópico, sanguinário e radical por Moscou. Porém, para a surpresa dos soviéticos, o primeiro-ministro da China, Zhou Enlai, sai em defesa da Albânia e ataca abertamente os soviéticos por serem, segundo ele, reacionários. Para os chineses, a União Soviética pós-Stalin não era socialista o suficiente. Para Mao, o foco de Khrushchev em bens de consumo e alta produção material tornaria os soviéticos ideologicamente fracos e não revolucionários. Além do que, Pequim vê a liderança soviética como sendo fraca e covarde demais em lidar com as provocações do Ocidente e, portanto, não sendo confiáveis. Ao fim de 1961, Washington decide então colocar mísseis nucleares na Itália e na Turquia. A percepção com isso é de que a partir dessas áreas, o ataque nuclear contra a União Soviética será tão rápido que Moscou não terá tempo de reagir. Porém, tal medida, ao invés de ser um checkmate geoestratégico, na verdade foi a gota d'água para uma possível catástrofe. Pois em respostas aos mísseis na Turquia, ao fim de 1962, a União Soviética decide colocar instalações nucleares em Cuba. A descoberta de que os soviéticos estão começando a construção dessas instalações em território cubano é o pesadelo geopolítico dos Estados Unidos, que finalmente irão se concretizar. Uma força hostil na boca de seu núcleo geopolítico, podendo lançar ataques nucleares capazes de aniquilar o país. Para evitar isso, o Senado norte-americano aprova a Resolução Conjunta 230, onde fica determinado que o país irá impedir em Cuba a criação ou o uso de uma capacidade militar apoiada externamente que ponha em risco a segurança dos Estados Unidos. Além disso, Washington anuncia um exercício militar no Caribe, o que Cuba interpreta como sendo o preparo de uma invasão ao território cubano.
O presidente dos Estados Unidos, Kennedy, recebe uma lista de opções do Departamento de Estado que consiste em não fazer nada, diplomacia usando a pressão diplomática para fazer com que a União Soviética remova os mísseis, abordar secretamente Castro e oferecer a ele a opção de se separar dos soviéticos ou ser invadido, uma invasão com força total contra Cuba para destruir Castro, uma série de ataques aéreos contra todos os locais de mísseis conhecidos e o bloqueio naval usando a Marinha dos Estados Unidos para impedir que mísseis cheguem a Cuba. Para os chefes do Estado-Maior Conjunto, a opção 4, de uma invasão total, seria a melhor saída e que a União Soviética não faria nada a respeito. Mas Kennedy acredita que uma invasão a Cuba, onde morram soldados soviéticos, irá despertar alguma espécie de resposta de Moscou. Assim, somente duas opções restam: ou um ataque aéreo principalmente contra as bases de mísseis cubanos, ou um bloqueio naval de Cuba, sendo este segundo algo apoiado pelo secretário de Defesa, McNamara. Porém, o termo bloqueio era problemático, uma vez que, de acordo com o direito internacional, isto em si já é um ato de guerra. O governo Kennedy assim não acreditava que os soviéticos seriam provocados a atacar por um mero bloqueio. Em especial porque os especialistas jurídicos do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça e da Casa Branca concluíram que uma declaração de guerra poderia ser evitada caso houvesse apoio de pelo menos 2/3 da OEA, a Organização dos Estados Americanos. As tensões estão altas e na mesa o que está em jogo é quem irá piscar primeiro: se os russos irão tentar furar o bloqueio ou se a Marinha Americana impedirá os navios soviéticos. O impasse está a um passo de se tornar a Terceira Guerra Mundial e, por consequência, nuclear. Mas o pior é que, em paralelo a esse conflito no Oriente, a situação também está tensa. Para a surpresa, a China invade uma parte da fronteira com a Índia na região do Tibete, se aproveitando de que as tensões mundiais estão voltadas para Cuba. A China reivindicava as fronteiras imperiais ao longo do sopé meridional do Himalaia. A região do Tibete é de importância fundamental para as províncias de Sichuan e Yunnan, e a predominância chinesa na área não apenas consegue conter ameaças vindas do subcontinente indiano, mas, mais do que isso, dá para a China o domínio fluvial sobre as águas doces do sul e do sudeste asiático. Mao Tse-tung consegue garantias do Estado soviético de que, caso o conflito com a Índia se expanda, a União Soviética virá em seu apoio. Em contrapartida, os chineses farão o mesmo em caso de conflito na crise cubana. E em 20 de outubro, finalmente, o exército chinês ataca, com as forças indianas muito menores e mal equipadas sendo arrasadas pelo avanço chinês, que consegue ocupar a base do Himalaia em apenas 4 dias. Este avanço em vários quilômetros dentro do território indiano é retido apenas porque Pequim pretende negociar em vantagem com Nova Delhi. Mas a escalada do conflito parece, contudo, inevitável. Com o risco de uma guerra nuclear no hemisfério ocidental entre União Soviética e Estados Unidos e uma gigantesca guerra no hemisfério oriental entre os dois países mais populosos do mundo, o planeta vive o seu maior momento de tensão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O risco de um caos generalizado é alto e apenas um erro de cálculo pode levar tudo ao colapso. A década de 1960 mal começou e já ameaça ser o pior momento da Guerra Fria. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para que o canal possa continuar crescendo e trazendo material de geopolítica para vocês. Abraços e até a próxima!